Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano aqui, um pouco mais cedo hoje, pessoal. Vou precisar sair depois. Hoje, né, eu tinha conversado com vocês ali e dentro da conversa ali do grupo, né, a gente pontuou a possibilidade de hoje gravarmos, né, e falarmos um pouco mais sobre o M1. Isso aqui, pessoal, vai ser um backtest comum, né? Vai ser um backtest, né, igual a gente faz, por exemplo, aqui no 5, igual a gente faz no 60, igual a gente faz no diário. Qual que é o problema do M1? O problema do M1 é que é muito rápido, né? Não dá tempo para você pensar, né? Se você pensar demais, você vai entrar mais baixo. O tempo de reação é mais rápido. É muito interessante para ganho de tela, por exemplo, se você quiser fazer o backtest do dia inteiro no M1, beleza, né? Você vai ter um monte de possibilidades de leitura, né? Hoje eu vou tentar focar, como eu falei para vocês, né? Como a maioria de vocês gostou da ideia, a gente vai focar no uso do M1, né? E, e em contexto, né? Claro. Só que não sozinho, tá, pessoal? Então eu estou começando aqui pelo 15 para a gente pensar, né? De onde que a gente pode tentar tirar alguns trades, né? Quando, né, tem algum tipo de contexto. Onde que é mais fácil de eu ver contexto, Luciano? É mais fácil de você ver contexto no 5 e no 15, tá? Alguns gaps é mais fácil de você observar no 5 e no 15. Claro que no 1 minuto, às vezes só vai ter gap lá no 1 minuto. Por exemplo, né, essa movimentação inicial aqui da manhã, né, se a gente observar isso daqui, tá? A gente vai ter, né, a gente não vai ter, na verdade, nenhum gap, né, pessoal? Vocês conseguem observar, né, que aqui a gente não tem nenhum gap, tá? Então, eu vou aproveitar o dia de hoje para a gente falar bastante sobre gap. Então, aqui eu não tenho nenhum gap, ó, durante toda essa movimentação, tá? Então, o primeiro gap que ficou aberto, ó, foi essa possibilidade aqui, ó. Opa, deixa eu só trocar a ferramenta. Primeiro gap foi a mínima da barra 11 com a máxima da barra 13. Esse foi o primeiro gap aberto que ficou, né, dentro dessa movimentação toda aqui, certo? Primeiro gap aberto. Esse gap ele foi fechado, Luciano? Não, esse gap ele permanece, né, aberto aqui, ó. A máxima da barra 14 não veio alto o suficiente para encerrar esse espaço entre a mínima da barra 11 e a máxima da barra 14. Tá bom? Então, assim, esse foi o primeiro gap que a gente teve. Depois, Luciano, aqui você teve outro gap. Ó. Ele veio ser fechado já aqui pela barra 24, certo? Aqui nessa subida, Luciano, teve algum gap? Não. Aqui teve outro gap. Ó. Foi fechado aqui pela máxima da barra 22, certo? Então a barra 22 encerrou esse gap. Por que eu estou começando pelo 15, pessoal? Porque o 15, né? Eu estou tentando fazer um triplo screen do 15 para o 1, certo? Então a gente está ali meio que, né, tentando pegar um tempo um pouco maior para a gente tirar um pouco mais de informação. Depois a gente vai para o 5, depois a gente finalmente vai para o 1, tá? Então o único gap que permaneceu aberto aqui a princípio foi esse, tá? Esse gap então ele continua aberto. Eu vou deixar ele marcado aqui em todos os tempos gráficos, ó. Talvez não compense, né? Porque quando chegar lá no minuto, às vezes vira uma bagunça aqui. Mas esse aqui, ó, foi o único gap aberto. É um gap que a gente pode deixar, tá? Porque a gente ainda não saiu ainda, né, de toda aquela movimentação de lateralidade lá dos 60 minutos. A gente desceu um pouco, mas a gente ainda não conseguiu, né, realmente vencer aquela lateralidade. Vencemos a MM200, mas a gente tem aqui, ó, esse fundo aqui, né, que fica como, né, um último nível de suporte aqui para a movimentação do preço. E agora, está muito mais fácil descer. Agora a gente já tem, por exemplo, um rompimento da média móvel de 200, tá? Ainda pode haver pullback? Pode haver pullback. Mas pelo menos agora a gente já tem alguns fechamentos completos, né, abaixo da média móvel de 200. Então, 15 minutos, né, pessoal? O dia anterior, o que a gente tinha? A gente tinha um range, né, bem específico. Tínhamos aqui uma lateralidade, né, foi algo que a gente pontuou pela manhã. Então, se a gente tem um range claro, né, só vai ser interessante quando o mercado conseguir romper esse range. Né? O que é romper o range, Luciano? É pelo menos o mercado, né, dar uma característica, né, de continuidade para a movimentação do preço. Então, assim, isso aqui mera violação, violação, né, mera violação. Ó. Então, assim, quando não tem fechamento fora do seu range, da marcação onde você fez, você ainda não tem nenhuma tentativa, nenhuma mera tentativa de rompimento. Opa, Luciano, aqui eu tive uma tentativa de rompimento, correto? Teve uma tentativa de rompimento, o preço veio muito lá embaixo, né? Mas é um rompimento, pessoal. Se você olha essa barra aqui, sinceramente, olhando para essa barra, vendo que tudo isso daqui é pressão compradora, né? Você classifica isso daqui como um rompimento? É uma barra de tendência, primeira coisa, né?
não é nenhuma barra de tendência, né? Ela fecha acima do seu ponto médio, né? O ponto médio dessa barra era mais ou menos aqui. Então, para ela ser uma barra de tendência, ela tinha que ter pelo menos 60% de corpo. Ela não é uma barra de tendência. A barra seguinte, Luciano, né? Se essa daqui é a sua barra de rompimento, a barra seguinte foi uma boa barra de continuidade? Não, né, pessoal? A gente não está vendo, né, uma boa continuidade nessa barra. E aí o mercado ainda volta, né, para uma outra dificuldade, que é uma outra mínima que fica aqui. E quanto a essa outra mínima, que é a mínima da barra 3, não tem nem, né, violação, nem rompimento, né, só mera violação de novo. E o mercado permanece, ó, apenas em violação, né, dessa mínima intraday, depois passou essa daqui a ser a máxima intraday. Os mínimas e máximas intraday para nós são muito relevantes. Então, assim, o mercado deu continuidade na lateralidade que ele havia iniciado no dia anterior. O que que a gente falou, né, pessoal, quanto à escolha de lado? Isso daqui, né, para quem já está no grupo há mais tempo, sabe que geralmente eu faço isso. Eu escolho o lado, né, para operar o lado das médias. Como assim, Luciano? Eu tenho a 50 aqui em cima, certo? Eu tenho a 20 aqui, eu tenho a 9 aqui. Se eu for tentar buscar operações, eu vou tentar buscar operações na compra ou na venda? Preferencialmente, pessoal, opte por buscar venda. Por quê? Porque aqui no tempo macro, no 15 minutos, se você vender alto, você está vendendo a favor das médias. Então o teu stop está protegido. Às vezes, movimentação de alta contra as médias, né, o que é mais comum? É que movimentação de alta contra as médias, mesmo quando ele vai romper isso daqui, ele consegue um bom fechamento alto, aí ele faz um pullback. Então, se você está vendendo alto, mesmo que seja o pullback, você participa. Né? O pullback, as médias realinham, né? E aí você tem uma continuidade dessa movimentação. Quando eu não tenho, né, fechamentos acima, fechamentos altos, as médias não conseguem nem mesmo realinhar. Então, as médias continuam aqui numa característica de movimentação de baixa, com a 9 abaixo da 20, a 20 abaixo da 50. Tá? Então, é uma característica onde fica mais fácil o mercado descer do que o mercado subir, usando sempre as mesmas médias. Também estamos abaixo da MM200, né, que é o que nos indica ali que a gente, aqui no 15 minutos, está em uma tendência de baixa. Então, aqui no 15 minutos, a gente abre, né, dentro daquele range do dia anterior. Nos 5 minutos a gente vai ver características semelhantes, depois a gente vai lá para o 1 minuto. Aqui nos 5 minutos, pessoal, um dos pontos que a gente havia conversado no dia de hoje é que, né, naquele finalzinho da lateralidade do dia anterior, aqui foi tendência, tá, pessoal? Tá. Fechamentos abaixo da 20, ó, nem um toque. Primeiro toque na 20, né, aqui seria um 2HM e um M2S. Aqui eu tinha pontuado para vocês que a gente teve, né, um gap de média. A gente teve dois fechamentos completos sem toque na média móvel de 20. Ó. Dando zoom aqui, você consegue observar que eu estava me referindo às barras 107 e 108. Então, essas duas barras aqui, elas estão completamente acima da 20. Então, isso daqui era a possibilidade de um gap de média. Se é um gap de média, né, eu tenho a possibilidade do mercado nos levar para uma lateralidade, né, então eu poderia comprar baixo. O gap de média, né, quando eu tenho tendência, lembram, né, daquilo que a gente já estudou. O gap de média ele precede a ideia da MTR, certo? Então eu tenho tendência e eu não tenho participação dos comprados enquanto eu não tiver o gap de média, certo? Então tivemos o gap de média, beleza? Gap de média bem aqui, Luciano. Então quando o mercado chega a ficar baixo, né, eu posso estar, né, enfrentando a possibilidade de uma MTR, de uma reversão majoritária de tendência. Aí sim eu teria contexto também para estar, né, buscando por compra, né, baixo, né, na lateralidade, pensando também na possibilidade, né, daquele fechamento do gap dos 60, que era essa marcação bem aqui, tá? Tudo bem, então aqui nos 5 minutos, né? Vamos ver o que o mercado nos fez, né, no dia de hoje. Mais uma vez, né, que a gente tinha a lateralidade do dia anterior, a gente tem a barra 1, pessoal, vindo abaixo da lateralidade. Ó. A barra 1, ela pega e vem aqui, ó, abaixo, tá? Da mínima da lateralidade, e aí ela volta e fecha positiva. Essa barra, ela tem um nome pra gente, ela chama-se barra externa, né? Ou outside bar. A outside bar, né, ela é uma barra que ela tem uma característica, né, que ela aprisiona um dos lados. E quando ela tem essa característica de aprisionar um dos lados, né, de, por exemplo, aprisionar vendidos que acreditavam que o mercado ia romper para baixo ter ampla continuidade, ela deixa aquele pressuposto para a gente de que ela vai ter algum tipo de continuidade. Essa continuidade ela é limitada, claro, ao topo da lateralidade até então. Por quê? Porque o que a gente tinha anteriormente? Um range, né, bem claro. E aí, né, a princípio a gente conversa que ela tem uma premissa de pelo menos uma nova máxima, de algum tipo de continuidade, tá? Então ela é uma barra que tem essa característica. Se tem a característica de com ou sem pullback, ela nos levar, né, a algum tipo de continuidade. Então, aqui nos 5 minutos, né, tivemos uma outside, que também é um doji, né, porque eu tenho muito mais pavio do que corpo.
depois eu tenho uma barra interna, depois eu tenho uma outra barra interna, depois eu tenho o modo rompimento, né, que seria uma ai-ai aqui, né, que seria duas barras internas. Se eu fosse operar esse rompimento, né, dentro daquilo que a gente está lendo, eu preferiria operar esse rompimento para baixo. Por quê? Porque a gente acabou de falar que lá no 15 minutos, pessoal, a gente está com a 50 acima da 20, a 20 acima da 9. Aqui no 5 também, tá? Então, se eu fosse operar esse rompimento, eu gostaria de operar ele para baixo. Me sentiria mais confortável buscando operações para baixo, tá? Por conta dos tempos maiores. É uma forma de você visualizar isso. Em lateralidades, é um mercado bilateral. Você tem tanto compradores quanto vendedores. Você tem big up e você tem big down. Você tem fortes impulsos de alta sendo revertido de maneira constante. A única coisa que a gente não tem em lateralidade é continuidade, tá? Então, buscar continuidade. No fundo da lateralidade, pensando assim, Luciano, vai romper e vai ter alvo? Esse é o risco, né? Luciano, eu vou vender essa barra aqui, ó, porque agora ela me parece realmente um bom rompimento. Beleza, né? Aí você estava vendendo em cima de uma possibilidade, uma wedge intraday. Eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. Em lateralidades, o edges funcionam perfeitamente bem. O edge é aquilo que você tem que ter medo em lateralidade. Porque em tendência, né, o mercado continua seguindo, né, a sua direção. Em lateralidades, não, é quando reverte. E o edge é um padrão de reversão. Seja o edge com fundo duplo, o edge com topo duplo. É um padrão de reversão. Tá? Não é um padrão, né, que você espera, por exemplo, a continuidade. Não é um padrão que você coloca para você pensar, por exemplo, mais no seu rompimento. Aqui, Luciano, eu tenho um topo, certo? Tenho outro topo. Beleza, Luciano, eu tenho um topo aqui, ó, o topo mais alto, que está aqui mais próximo da movimentação. O topo mais alto que esse topo é esse daqui. E eu chego nessa região aqui, eu chego também numa possibilidade wedge. Então, além de eu ter uma possibilidade de uma, duas, três puxadas de alta, eu também teria que romper esse outro topo aqui. Eu tenho rompimento, pessoal, desse topo? Não, eu tenho mera violação. Por quê? Porque a barra volta e fecha aqui. Então, assim, para a gente operar um minuto, a gente está acompanhando meio que os dois tempos, esses três tempos abertos, tá? O 15 minutos para eu ter aquela relação e entender onde que o preço se encontra, para eu poder, às vezes, ver marcações como essa, né, de wedge um pouco mais fácil, né? Porque na hora que eu jogar no minuto, as coisas ficam mais complexas, porque às vezes você quer dar um super zoom aqui, você quer ver o que está acontecendo, e você esquece dos tempos maiores. E aí, às vezes, você começa, por exemplo, a buscar por compra alto, você esquece que você está em lateralidade, você esquece que você está contra a tendência no 5, no 15, né? Você esquece que você está contra a MM200, você esquece de várias outras coisas. E aí isso daqui se torna, né, algo bem complicado. Então, é interessante que a gente tenha, né, em mente, pelo menos, né, esses tempos gráficos abertos. Por quê? Porque é mais fácil de você visualizar, pessoal. Mesmo que seja uma caixa menor, né, que seja uma caixinha menor que você coloque, né, é mais fácil você visualizar, opa, Luciano, aqui eu tenho uma wedge. Se aqui é uma wedge, onde que está o ponto de inflexão dessa wedge? O ponto de inflexão dessa wedge está bem aqui, ó. Para o mercado ter perna 2 e para essa wedge ser uma wedge de sucesso, o mercado precisa vir acima daquela máxima. Qualquer ponto acima dessa máxima acaba sendo um problema, né, para a movimentação do preço. Isso daqui, Luciano, essa linha roxa aqui no gráfico, isso aqui é VWAP do dia anterior. VWAP do dia anterior. VWAP do dia anterior. Não tem rompimento e continuidade também da VWAP do dia anterior. Mais um problema para o preço. Aqui, Luciano, se eu pegar essa movimentação, posso tê-la como uma wedge também? Pode, né? Em lateralidades, você vai achar muitas wedges, tá? Em lateralidades, ó, você vai acabar encontrando um monte de possibilidade de wedge, tá? Você vai achar várias possibilidades. Aqui eu nem preciso dessa, né? Eu posso puxar essas três aqui também, né? Que aí eu teria uma wedge micro também. E se eu tenho uma movimentação que eu chamo, né, pessoal, de três puxadas, toda vez que eu tenho isso daqui, eu tenho um ponto de inflexão. Opa, Luciano, renovou o ponto de inflexão, que bacana. Ficou uma região de POC. Quando renova a inflexão, pessoal, o que a gente tem premissa? Perna 2 de alta. Região de POC, você poderia estar buscando por uma compra lá no minuto, tá? Então é uma possibilidade de você tentar encontrar algum tipo de trade, ó, por aqui, tá? Às vezes o mercado deixa essas oportunidades. O que a gente conversou? As regiões de POC, né, em lateralidade é quando elas realmente são interessantes. Fora isso daqui, pessoal, né, fora a questão de lateralidade, né, a região de POC também não tem tanta relevância. Por quê? Porque ela é uma marcação de região de troca de contrato. Então ela é importante para a gente em regiões de lateralidade. Hoje nem teve tantas movimentações, não teve grandes movimentações, não teve grandes microcanais, não teve movimentos extremamente fortes, tá? Algumas coisas, né, aqui dos 5 minutos, né, pessoal? Eu tenho uma wedge, certo? Tem uma movimentação de três puxadas.
tem um bom impulso de duas barras. Esse impulso fechou o gap, chegou a mudar um pouco, tentar mudar um pouco aqui a estrutura, ele faz uma correção. Né? Dentro daquilo que a gente estudou em vídeos anteriores, né, a gente vai buscar por venda, pelo menos, né, depois que o mercado faz duas pernas. Lembram? A gente tem uma perna 1 de alta e ele tem a premissa da continuidade para uma perna 2. Isso aqui gerou um contexto para um trade, tá? Assim como essa falha aqui gerou um contexto para um trade. Por quê? Porque tinha gaps abertos abaixo, tá? Beleza. Então, depois disso daqui, Luciano, eu também, sempre que o mercado está tentando um topo duplo, pessoal, principalmente em lateralidade, você sempre está avaliando o rompimento. Lembra daquelas regras de rompimento que a gente fez? Ó? Veja se isso daqui é uma característica de rompimento. Isso aqui, Luciano, excelente barra de rompimento, pessoal. Barra 1, excelente barra de rompimento, né? É que aqui eu tô dando muito zoom para vocês, mas aqui também era outra região de fundo duplo, né? Então, se eu tiro um pouco o zoom, ó, você começa a observar ó, que você tinha uma outra região, né, de um fundo duplo que era a mínima do dia anterior. Eu estou focando aqui em tempo menor, mas né, a gente tem que ter essa consciência. Algumas marcações é importante a gente fazer. A gente já falou, a máxima e mínima do dia anterior, né, muitas vezes gera movimento de reversão. Então aqui, mesmo que eu tentasse ver só o rompimento desse fundo anterior, eu não tenho barra de continuidade, eu tenho uma barra de reversão, eu tenho uma 2BR, tá? Então a barra seguinte que eu tive aqui, né, acabou sendo, na verdade, uma 2BR e não uma barra de continuidade, tá? Então aqui, né, dentro dessa possibilidade aqui de nova mínima, né, o mercado vem, tá? Faz aqui uma tentativa, né, de nova mínima, faz uma tentativa de rompimento. Então, quando eu tenho uma, duas, três puxadas, eu tenho uma possibilidade de wedge e aqui eu tenho uma tentativa de rompimento. Se vai ter continuidade, vai ter falha de wedge, certo? Então, se né, o mercado consegue, por exemplo, mais uma outra barra aqui assim, né, digamos, de boa tendência, isso daqui claramente seria um rompimento e isso aqui teria continuidade por mais barras. A gente teria a premissa de duas pernas de baixa, a gente teria a premissa de continuidade. Porém, se eu avalio o rompimento mesmo do fundo da barra 7, não há. Né? Eu tenho uma barra de rompimento e tenho uma continuidade péssima, eu tenho uma 2BR. Tá? Então, toda vez que o mercado está tentando, né, seja romper uma máxima, né, seja romper uma máxima anterior, seja romper uma máxima anterior, a gente sempre está avaliando essa condição de rompimento. Essa daqui a gente estava avaliando durante a manhã, né, em tempo real, tá? Que era esse rompimento aqui, ó. Eu tenho um topo, certo? E aí eu tenho o mercado tentando romper. Que mera violação. Opa, Luciano, eu tenho uma barra de rompimento aqui. Não é das melhores, não está muito fora da região a ser rompida, né? Mas é uma barra de rompimento, beleza, né? O mercado poderia, tinha um gap aqui em cima, né? Que acabou não fechando. E era né, a possibilidade de perna 2 desse impulso de duas pernas aqui que o mercado apresentou. Beleza, né? Então, aqui, né, eu não tenho rompimento, eu tenho uma barra de falha. A barra seguinte, né? A gente tem algumas condições para retomada de rompimento, né? Que esse rompimento ele pode ser posterior, mesmo com essa falha. O que restava? O que o mercado deveria fazer para a gente considerar e chamar isso daqui de rompimento? Dentro daquilo que a gente estudou, né, pessoal, de livro, a gente precisaria ter a superação dessa máxima, entre uma e duas barras. Para quê? Para que esse seja um rompimento de maneira rápida, né? Um rompimento onde eu vejo continuidade, né, dentro daquela movimentação intraday, onde eu não vou ficar sofrendo por horas ali dentro desse trade. Isso daqui gerou uma oportunidade de venda, né? Por quê? Porque isso daqui era uma falha, né? Ele falhou em romper esse topo, falhou em romper esse outro topo, né? Mesmo que eu levasse em consideração esse topo aqui, eu também não tenho rompimento e continuidade. Quando eu não tenho rompimento e continuidade, eu tenho uma falha de rompimento. Quando o mercado falha um rompimento, ele pode muito bem ir para a direção oposta. Por isso que a gente sempre está avaliando a ideia de rompimento. Aqui, Luciano, o fundo da barra 25. Isso daqui é um rompimento, pessoal? Mera violação, mera violação. Opa, Luciano, barra de rompimento, barra de tendência, mais de 60% de corpo na formação da barra. Barra seguinte, pessoal, uma outside bar. É uma barra de continuidade para um rompimento? Não, né? É uma barra de compra isso daqui. Né? Ficou aqui um gap aberto, Luciano. Tinha ficado esse gap aberto aqui, ó. Seria uma compra válida, pessoal. Tá? Fechou o gap? Não fechou. Falhou na região de POC aqui. Mas seria uma compra aqui com um stop, ó, de 180 pontos, né, e chegou a pagar ali seus 180 pontos, né, tá? Acabou pagando praticamente apenas, né, um para um, certo? E não pagou mais do que isso, tá? Não renova a máxima, né? Acabou de renovar a mínima, falha em renovar a máxima. O que o mercado poderia fazer?
renovar a mínima. Qual que era a mínima? A mínima, né, seria a região aqui da, da mínima da barra 20, tá? Do dia. E aqui, conforme a gente falou, né, pessoal, tinha algumas possibilidades também, ó. Eu tô batendo na tecla aqui um pouco antes nos 5 minutos, que é para quando a gente for para o 1, a gente relembrar alguns momentos aqui. Entender, né, que as médias estão flats, que a gente está tendo muita consolidação, a gente está tendo muitas barras sobrepostas, tá? Mas que isso daqui, pessoal, é operável, né? A depender, né, do tempo gráfico que você está olhando. Aqui nos 5 minutos realmente é bem difícil. E no 1 minuto vai ser super difícil também. Então, se você for operar isso daqui, você vai ter que fazer um monte de backtest. Eu mantenho um M1 aberto há mais ou menos uns 5 anos, né? Que eu mantinha ele meio que em tempo integral ali. Tá para quê? Para estar analisando a movimentação do preço. Claro que a favor, né, de outros tempos gráficos. Nunca operei só um minuto, porque senão seria como operar cego, né? Eu não sei o que o mercado está fazendo no tempo macro. Então a gente busca, né, algumas respostas sempre no tempo maior. Aqui eu tenho uma tentativa de rompimento, ausência de continuidade, né, pessoal? Sempre que eu tenho uma barra de continuidade, a barra de seguinte nega essa continuidade, tá? Barra de continuidade, ó, pausa, pausa, pausa. Opa, Luciano, uma old sidebar dos vendidos, fantástico, né? Isso daqui é para ter o quê? Continuidade, saindo da MM9. Teve continuidade, pessoal? Nenhuma, né? Muito pelo contrário, né? Travou numa outra possibilidade o Ed, né? Essa daqui vai ficar mais clara lá no 1 minuto, certo? Subindo, Luciano, teve alguma possibilidade o Ed, ó? Tenho uma, né? Volta a subir, tenho duas, tenho três puxadas, né? Se eu ligo esses pontos aqui, tem uma possibilidade de wedge, tem uma barra de rompimento, que poderia nos levar ao quê? Uma falha de wedge, duas pernas de alta, continuidade ruim, continuidade ruim, continuidade ruim, volta, né? Acabou tendo duas pernas de retorno, depois topo mais baixo. Então a gente tem que estar sempre analisando, né, estruturas e rompimento. Aqui, Luciano, mínima da barra 80, né? O mercado chega aqui na 107. Isso daqui é rompimento, pessoal? Barra tentando romper, a barra de tendência tem mais de 60% de corpo. A barra seguinte, que está se formando agora, te indica que isso daqui é um rompimento e continuidade? Por enquanto, não. Tá? Por enquanto, essa barra aqui, né, ela nega essa continuidade desse rompimento. Tá? Então, para ter continuidade, a barra em si, né, ela precisa naquela movimentação de superação. Como que isso daqui seria um rompimento, Luciano? A gente ainda está aqui com o mercado aberto, né? São 6 horas agora. Como que isso daqui seria um rompimento? Essa barra fecha, a barra seguinte faz isso daqui, ó. Essa barra fecha, né? A barra seguinte teria que estar fazendo isso daqui, ó. Fechando aqui abaixo dessa mínima, tentando demonstrar aqui interesse para ter continuidade. A região de POC aqui seria um outro problema para o preço. Quando ela fecha desse jeito, né? A possibilidade, né, dessa falha aqui, ela ter pelo menos mais algum tipo de movimentação de alta, porque isso daqui já é a falha do rompimento. Eu tenho barra de rompimento e tenho ausência de continuidade. Inclusive, a ausência de continuidade, né, como uma pequena inside, tá? Beleza? Então, a próxima barra, né, ela fica com um certo pressuposto ali a ter mais movimentação de alta. É um fechamento positivo. Quem está vendendo um rompimento não quer ver um fechamento positivo na barra seguinte. É bem dentro daquilo que você realmente gostaria de ver quando você faz uma compra ou quando você faz uma venda, tá? E aí, finalmente, pessoal, agora a gente vem aqui para 1 minuto, né, onde a gente vai quebrar a cabeça com o dia de hoje, tá? Aí a gente tem o dia anterior, a lateralidade, certo? E aí a gente vai começar o dia aqui analisando 1 minuto, tá? E aqui o negócio realmente é muito, muito rápido, né? Conforme a gente falou. Primeira coisa, né, pessoal? O mercado abre, temos aqui a nossa barra 1 do dia, né? A gente tem que saber que a gente está dentro do range daquela lateralidade. Eu não marquei para não ficar tantas linhas aqui, tá? Mas consciência, né? A gente está dentro do range da lateralidade. A gente tem um estudo, pessoal, que se vocês lembrarem, né, que quando o preço vê a MM200 sendo cortada para cima e para baixo, né, é também uma característica típica de lateralidade. Preço, né, sendo cortado pela 200 tanto para cima quanto para baixo também nos é, né, uma característica de lateralidade. Beleza, Luciano, vamos dar uma avaliada aqui em como que o mercado tá se movimentando, né? Então, eu tenho aqui, ó, toda vez que o mercado deixa um topo, né, e a gente está em lateralidade, você avalia se ele está rompendo ou não. Porque se ele romper, ele vai levar uma projeção. Mera violação, né? O mercado deixa uma mínima, né? Quando ele deixa essa mínima, que ele já tenta romper a mínima da última barra do dia anterior, tá? Quando ele tenta romper aqui, ele tenta romper essa mínima, tá? Então vejam que em lateralidade, né, as máximas e as mínimas prévias são sempre relevantes, tá? Sempre, 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 né, pessoal? Aqui a gente tinha VWAP do dia anterior, né?
Aqui, né, se você observar, eu já tinha um ou outro topo, né? Eu nem preciso tirar aqui que ainda tem o marcador de topos ali, ó, tá? Então, eu tô tentando romper fora daquela lateralidade do dia anterior. E aí você tem que ter essa consciência. E aí você tem a consciência também, né, de que quando o mercado está tentando romper, existem as possibilidades de falha, ó. Barra de rompimento, barra de continuidade, pessoal, essa daqui? Não. Ficou algum gap aberto, Luciano, para você mirar aqui essa movimentação? Olha, aqui você tinha esse aqui, ó. Era um gap aberto, certo? Eu vou marcar o gap, né, exatamente da maneira do Brooks aqui hoje, né, pessoal? Só para a gente ir marcando. É que eu ando fazendo, né, com vocês desde aquele estudo de Smart Money, para a gente ver se a barra vai ser flipada ou não. Mas isso em lateralidade é um pouco irrelevante, tá? Então a gente vai deixar marcado aqui exatamente o gap, né, que é o gap ensinado pelo Brooks, ó. Aqui eu tive, ó, um gap aberto, o mercado volta logo na sequência e já fechou. Aqui eu tinha esse gap aberto. Eu tenho a barra de falha, né, do rompimento da lateralidade um pouco maior, tá? E aí o mercado volta e fecha esse gap. Ficou algum outro gap aqui, Luciano, no meio do caminho? Não, eu tive esse daqui, mas esse aqui foi fechado pela mínima da barra 13. E aí o mercado volta a subir, deixa um topo mais baixo. Não tem trade o tempo todo, pessoal. Tem trade quando você consegue construir algum tipo de sentido e contexto. Então eu tenho, ó, um topo, um segundo topo, uma terceira puxada. Eu tenho uma tentativa dele romper a lateralidade. Eu tenho a VWAP do dia anterior, né? Eu sei que eu tenho algumas dificuldades. Lá nos 5 minutos a gente tinha MM200, né? Então tem toda aquela logística daquilo que você está vendo. Lá no 15 minutos e nos 5 minutos é contra a tendência. Lembram? Era contra as médias. Então não é um negócio cego. É um negócio que você faz, né? Treinando e treinando bastante. E você faz também, né? Olhando para os outros tempos gráficos. Você não sai fazendo todos os trades. É impossível fazer isso, tá, pessoal? De maneira humana, né? É, é praticamente impossível você fazer. Talvez, né? Depois de uns 20 anos fazendo isso daqui. E eu gosto de lateralidades, tá? Como falei para vocês, o Lateralidades é o livro que eu mais li. Então, sempre que eu tenho uma tentativa de rompimento, eu estou avaliando se eu tenho algum tipo de gap, se eu tenho algum magneto. Ah, Luciano, ficou um magneto aqui, ó? Ficou, né? Esse magneto foi fechado, ó? Não. Olha, olha isso aqui, ó. É um pequeno magneto, né? A princípio ele era desse jeito aqui, ó. Mas conforme o preço vai subindo, ele vai se fechando. Ele permaneceu com a lacuna aqui, né? Na mínima da barra 18, tá? Ah, beleza, Luciano. Então, o mercado desceu aqui, aqui seria, né, uma possibilidade desse magneto chegar. Chegou aqui? Não. Mas antes disso daqui, ele veio fechar esse outro magneto aqui, ó. E ele cumpriu uma outra premissa, tá? E aí, em lateralidade, pessoal, olha o tamanho da barra, né? Não tem essa justificativa, não tem essa motivação. O mercado realmente ele falha a movimentação e vai para o outro lado. Essa é a característica de lateralidade. Por isso é tão difícil operar lateralidade, tá? Porque não tem continuidade. Geralmente, né, você vai ter que buscar uma barra, né, de continuidade na extremidade. E aí, às vezes, você pode operar abaixo dessa barra, por exemplo, essa falha, operar a perda dessa mínima, operar, por exemplo, a superação dessa máxima, tá? E aí o mercado volta a fazer uma nova movimentação de queda. Opa, Luciano, ficou um gap aqui? Claro que ficou, ó. Quando fechou a barra 34, né, ficou esse gap. Esse gap foi fechado? Foi fechado, tá? E aí ele volta a subir. Aqui não ficou nenhum gap, ó, é uma movimentação bem lateral. Aqui ficou uma que foi fechado já. Então, em lateralidades, você vê muita movimentação truncada, né? Aquela movimentação sem barras, sem gaps abertos, né? Aqui, Luciano, tem gap aberto? Tem, ó. Foi fechado, claramente aqui, né? Tá? Então ele vem e fecha esse gap aqui que estava aberto. E aí você tem um topo, né, levemente mais baixo. Aqui rendeu também um trade, né, pessoal? Que foi para fechar esse gap aqui. Vendendo onde, Luciano? Vendendo a outside bar. Né? O que que é uma outside bar, Luciano? É uma barra externa. Ah, mas ela não veio um tique abaixo, Luciano. Tudo bem, mas ela é uma 2BR muito boa, com um topo levemente mais baixo, né? Que é favorável, é claro, para os vendidos, né? Porque ele não monta uma estrutura de baixa. E a última coisa que o mercado tinha feito era uma nova mínima, intraday, tá? Veja como é rápido as coisas aqui. Então, se você vende aqui, ó, aqui poucas barras depois ele já tinha fechado seu gap. O gap era isso aqui, pessoal, né? O gap era isso aqui. Fechou, ó, chegou bem aqui, ó, fechou o gap, tá? Acabou a movimentação. Você não está tentando buscar uma reversão, você não está tentando buscar uma movimentação ampla. Você está tentando buscar uma movimentação pequena mesmo. Ah, Luciano, e nessa subida aqui? Né, ficou um gapzinho aberto bem aqui, ó. Mas como eu falei para vocês, eu particularmente estava optando, né, por pensar em vendas
né, quando eu tenho um gap aberto, tá? Se eu não tenho um gap aberto, né, para mim não seria um trade interessante. Ficaria bem mais pé atrás. Aqui, Luciano, aqui em cima, né, nessa movimentação, né, o que, que daria para a gente pensar nessa movimentação aqui pelo próprio 1 minuto? Pô, aqui tem algumas maneiras, né, pessoal, de você traçar, né, movimentações de wedges, né? Olha só, se eu pego ó, tanto essa máxima, né, ou se eu pego isso aqui, ó, das duas maneiras eu tinha a possibilidade de uma wedge parabólica. E lá no 15 minutos essa movimentação era contra a tendência. Lembra? Essa movimentação no 15 minutos e nos 5 minutos ela era uma movimentação contra a tendência. Se é contra as médias lá, mesmo que eu venda alto aqui, e mesmo que ele vá fazer, por exemplo, um fechamento bem nesse ponto, que ele não fechou, né, ele só foi com pavio e voltou, mas mesmo que ele tivesse conseguido um fechamento, por exemplo, no 15 minutos bem aqui, o que era mais provável, né, com as médias completamente contra a movimentação? Era mais provável que ele fizesse um pullback para depois, né, voltar a subir. Conseguem entender isso? Né, que quando o mercado está nesse cenário aqui, ó, deixa eu só fazer uma marcação aqui, para a gente olhar depois, né, onde estava o preço aqui lá no 15 minutos, tá? Enquanto isso a gente mantém aqui o estudo do M1. Então aqui a gente tinha, né, algumas possibilidades de wedge. Ah, Luciano, eu posso puxar daqui aqui? Pode, é lateralidade. Você conseguiu puxar 3 pontos, observa aquilo que o preço vai fazer. Dentro, né, daquela lógica que a gente conversou, quanto mais proporcional for nessas movimentações, melhor. Se eu olho para cá e eu vejo que eu tenho uma certa proporcionalidade de barras, e eu olho para cá e vejo que eu tenho uma certa proporcionalidade de barras, de olho você consegue ver isso, pessoal. Você vê que a distância é similar. Essa wedge ela tem mais potencial de falha, tá? Para essa movimentação. Então é bom, é interessante a gente pensar nisso também. Aqui já é algo intraday também, né, pessoal? Que aqui é aquela região de fundo, aqui também é aquele fundo duplo, né? Mais possibilidades aqui, pessoal, de wedge, né? Eu tenho um topo levemente mais alto e tenho aqui uma tentativa de violação. Teve continuidade? Não. Teve rompimento, pessoal, dessa máxima, né? Esse aqui foi um trade que o pessoal viu eu participando lá, né? Isso aqui é aquela perna de alta dos 5 minutos, né? Aquela movimentação que teve, fechou os gaps dos 5 minutos, né? Foi a reação ao edge. E aí a gente fala que quando a gente tem um bom impulso de duas barras, a gente tem pelo menos uma nova máxima. Minha parcial estava aqui, meu alvo final estava exatamente aqui no fechamento desse gap do 1 minuto, que parecia, né, ser um alvo razoável. E aí, a gente conversou que muitas vezes a gente tem que ser flexível, né, pessoal? Onde que foi minha entrada? Minha entrada foi aqui, ó, tá? A minha entrada acabou sendo aqui. E a gente conversou que muitas vezes o Brooks fala que quando o mercado vem pelo menos uma vez ao seu favor, não é interessante você deixar ele vir uma segunda vez, tá? A segunda vez é break-even. Por quê? Porque você pode não estar mais naquela movimentação que você esperava e você pode ter entrado numa lateralidade. E se for lateralidade, meu caro, pode descer mais do que você gostaria, né? Então aqui ele acabou pagando a minha parcial, né? E aqui eu estava avaliando o rompimento, certo? Se eu estou avaliando o rompimento dentro daquela leitura que a gente faz, eu tenho uma barra de rompimento e é uma barra fantástica. Na hora que essa barra aqui aconteceu, eu falei para vocês, a barra de sinal foi muito boa, né? Tanto que eu acabei puxando um pouquinho mais, né, a minha parcial, né, um pouquinho mais para cima. Por quê? Porque eu achei que a barra de sinal foi muito boa. Eu falei, vai pagar e vai pagar o fechamento do gap. Já estava pronto, na verdade, para esticar essa movimentação, por exemplo, para esse topo duplo. Porque quando o mercado está te dando dinheiro, você tem que fazer essas coisas. E rápido, né? Beleza, uma barra muito boa. Isso aqui é uma outside. Ó. Opa, uma outside, só que ela tá tentando romper. Beleza, essa outside tem rompimento nisso aqui? Não, pessoal, ela nem está fora, né? Isso daqui foi a barra de rompimento. A barra de rompimento foi uma barra de rompimento, pessoal, foi um doji. Não foi uma barra de rompimento. O que é uma barra de rompimento? É uma barra de tendência, 60% de corpo, pelo menos. Né? Se fosse essa daqui a barra de rompimento e ela tivesse fechado fora, teria sido de melhor probabilidade. Mas a minha barra de rompimento, né, daquilo que eu estou avaliando, que é o rompimento desse topo aqui, ó, isso aqui não é uma barra de rompimento. Isso aqui é uma barra de lateralidade. E se eu tô com uma barra de lateralidade, no topo de uma lateralidade, é melhor eu encerrar esse trade. E aí eu acabei encerrando esse trade aqui por conta dessa barra, tá? Foi bom ter encerrado o trade? Claro que foi. O que aconteceu depois? E se eu não tivesse saído, Luciano, aqui, ó. Primeira vez o mercado veio contra mim, né? Ficou ali, ó, sambando, né, em cima do preço. Ó. A segunda vez teria que ter sido um break-even, porque do contrário, né, teria sido bem pior. Como eu já tinha encerrado aqui, né, pessoal?
aqui rendeu o outro trade, né, que foi a venda. Por quê? Porque aqui foi de novo, né, a falha. E aí aqui aquela falha lá dos 5 minutos que a gente estava conversando agora há pouco, né, que ele faz aquele topo, né, ele faz aquela violação, depois ele tenta romper no segundo momento e essa movimentação falha. Aqui no 1 minuto, o que, que eu estou vendo? Eu estou vendo um topo, né, estou vendo uma máxima, estou vendo uma máxima mais baixa, estou vendo outra máxima mais baixa. Aqui eu tive uma 2BR, eu acabei vendendo mais ou menos bem aqui, ó. Para fazer parcial onde, Luciano? Para fazer parcial mais ou menos em 1 para 1, né, dessa movimentação. Para buscar o que, Luciano? Para buscar o fechamento desse gap. Tá? O mercado só cumpriu, né, o fechamento do gap. Havia algum outro gap aberto, Luciano, aqui no meio do caminho? Não. Ó. Você pode observar que aqui não havia aqui lateralidade. Esses aqui também já havia sido fechado. Então não havia mais gaps aqui ao meio do caminho. O gap que eu tinha era esse daqui. Conversamos também, pessoal, sobre isso daqui, né, durante a manhã, enquanto o mercado estava fazendo essa descida. E quando o mercado chega numa região de fundo duplo, a gente começa a avaliar se ele vai romper ou não. Igualzinho, né, nessa movimentação de máxima aqui, ó. Então aqui, avaliando, Luciano, ó, vejam que aqui a gente não teve nenhuma correção, pessoal. Em momento algum, ó, não teve uma máxima vindo, ó, micro topo duplo, não tinha uma máxima vindo acima da máxima da barra anterior. A primeira máxima, a H1, veio ser aqui, ó, exatamente na região de fundo. Pô, isso daqui é um puta de um micro canal, tem 10 barras aqui sem nenhuma retomada. H1 é a melhor retomada, por exemplo, já só porque é um topo duplo isso aqui vai reverter? Não, né? E aí o que, que a gente conversou nessa hora? Que se, né, o mercado faz uma H3, né, já não seria interessante mais permanecer nesse trade. Porque, beleza, H1, péssima probabilidade de retomada imediata. Aí o mercado volta a descer com um microcanal. Se é microcanal de novo, ó, tem 4 barras de novo sem nenhum tipo de renovação de máximo, eu volto a contar com uma H1. Eu tenho H1, perda de mínima, aqui eu tenho uma H2, perda de mínima, bem aqui já é H3. Então, se você não saiu, aqui era para você sair. Outro ponto, né, pessoal, é que aqui, quando o mercado chegou nessa região, o que, que a gente conversou? Que aqui era baixo, né, nessa região. Por quê? Porque aqui era uma wedge, né, tá? Com fundo duplo, tá? Por região, certo? Fechou o gap. O gap é a melhor região para comprados participarem de novo. Se eles compraram aqui, né, e o preço médio deles foi melhorando depois de fazer algumas parciais, aqui seria o melhor ponto para comprar novamente, tá? Só que aí, né, essa compra ela acabou não andando muito, né? Acabou deixando esse gap aqui aberto, ó, que é aquele gap lá dos 5 minutos, né, que a gente reajustou lá. Aqui a gente também vê, ó, que ele permanece, né, aberto. Esse gap aqui não foi fechado, tá? Assim como esse gap aqui também não, certo? E aí a gente volta aqui para analisar o minuto, ó. As últimas coisas, né, pessoal? O mercado fez? Ele fez nova mínima, não renova a máxima. Quando o mercado falha em renovar máxima, ele pode renovar mínima. A gente fica repetindo isso porque quando a gente está em dias de triângulo expandido, a gente consegue encontrar, né, a última movimentação que falha, a última movimentação que vai levar para o último lado, tá? Então, se ele falha, por exemplo, aqui em renovar máxima, e eu estou trabalhando que ele pode vir renovar mínima, ele volta a subir e não renova máxima, ele pode continuar descendo e renovar mínima, tá? Aqui, pessoal, é aquela micro edge, né, lá dos 5 minutos, tá? É aqui, ó. Lembra que a gente marcou ali aquela região lá que era uma região de POC? Aquela POC ela só existe lá nos 5 minutos. Aqui não teve volume suficiente para ter isso. Aqui, Luciano, se eu pegar a mínima da 55 com a mínima da 263, né, eu chego ali na 277, tá? Eu tenho aqui uma movimentação de uma, né, uma correção, duas, três puxadas. Sempre que a gente tem três puxadas, eu tenho uma inflexão. Meu ponto de inflexão estava bem aqui, ó, certo? Meu ponto de inflexão está aqui. Quando eu volto a subir, se ele não renova a inflexão, é só ter BTL e provavelmente ele cai mais, tá? Se ele não consegue cumprir isso daqui, ó, de renovar essa máxima, eu não tenho premissa de perna 2, mas quando ele renova a máxima, eu tenho premissa de perna 2, tá? Então aqui você teve, ó, pelo 1 minuto, algumas possibilidades, né, de estar participando dessa movimentação aqui, a partir do momento que você entende que o mercado renovou o ponto de inflexão. Ah, Luciano, comprei aqui. Não era a melhor compra porque tinha pouco espaço, tá? Mas vejam que o mercado veio ainda mais uma vez cumprir, né, algo que a gente está conversando, fechamento de gaps, né? Aqui, Luciano, tinha fechamento de gap, ó. Ó, olha só. O que o mercado veio fazer? Ele veio simplesmente fechar esse gap, tá? Ele não flipa a barra, tá? Ele só fecha o gap realmente e volta a subir. Aqui, né, ele só, né,
fecha o gap, tá? Ele não chega a flipar também a barra inicialmente, tá? O flip da barra seria aqui em cima, tá? Então aqui você teve uma possibilidade de compra, né? Um pouco alto, e aqui você teve outra oportunidade de compra, um outro pullback, aqui você teve uma oportunidade de compra, barra sobreposta, né? Não seria o melhor ingresso, né? A não ser que essa daqui, por exemplo, tivesse fechado aqui em cima assim, né? Fechado, fechamento acima mesmo, né? Sendo uma boa barra de tendência, tá? E aí, posteriormente, né, você teve ainda aqui, ó, um fundo mais alto, né? Você vê que a estrutura muda, né? Se você volta pouca coisa, você vê que a estrutura que o mercado vinha fazendo, ó, era mínimas cada vez mais baixas. Opa, Luciano, eu tenho o edge, tem um ponto de inflexão. Quando ele volta a descer, ele já não desce tanto. Então, tem o fundo levemente mais alto. Volta a subir, claro, ele não renovou o máximo. Volta a descer, deixou um fundo novamente mais alto. Quando que você observa que ele deixou? Quando o mercado volta a subir, tá? Aqui, Luciano, ó, uma barra de tendência, uma outside, um minuto, a favor, né, de uma movimentação que você já tinha uma premissa. É uma premissa do 1 minuto? É uma premissa do 1 minuto, mas é uma premissa, tá? E aí você tinha uma premissa do mercado fazer pelo menos isso daqui, que era uma nova máxima, tá? Por quê? Porque ele renovou o ponto de inflexão de uma wedge. Então ainda aqui, ó, te daria um tradezinho ali de 130 pontos, né? A gente está falando de 1 minuto, tá, pessoal? Pagou mais do que isso, né? Porque essa movimentação aqui acabou sendo, né, uma movimentação maior de alta, tá? E aí vamos dar uma olhada naquele rompimento lá, né, que a gente estava conversando aqui nos 5 minutos, ó. E aí aqui no 1 minuto, né, pessoal, mais uma vez, você vai ter que ligar a linha, pessoal, o tempo todo, né? Se você quer entrar nessa ideia de que ou você não vai operar, por exemplo, quando o mercado tiver uma consolidação muito estreita, 400, 500 pontos, ou se você for para 1 minuto, você vai ter que ligar a linha adoidado, tá? Por quê? Porque às vezes, né, vai ser aquilo que vai, né, levar a compreensão, por exemplo, para a tua pausa, tá? Aqui, né, você também pode colocar um marcador de Fibonacci, né? Você vê aonde que foram, por exemplo, essas movimentações de pausa, né? Que muitas vezes nos auxilia, tá? Aqui, Luciano, tem uma outra possibilidade de wedge. Aqui eu tenho um fechamento de gap, Luciano? Tenho. Olha como o mercado busca, né, pessoal, essas regiões de gap, tá? Veja como o mercado volta para essas regiões de gap. Aqui, Luciano, nessa movimentação de alta, ficou algum gap? Ficou um bem aqui, ó. Aqui nessa movimentação de alta, Luciano, ficou algum gap? Eu tinha ficado um gap bem aqui, ó. Aqui, Luciano, nessa pequena movimentação aqui, ó. Aqui não tem nenhum, tá? Aqui também não, aqui teve um, ó. Certo? E ele voltou somente para fechar esse gap, né, nesse pullback, tá? E vejam aquela ideia de flipar a barra, né, pessoal? A gente usa ali, né, dentro daquele estudo que a gente fez, ó. O flip seria o mercado vir abaixo desse fundo. Então aqui seria ainda a região de entrada, tá? Quando o mercado flipa, né, a nossa barra, né, de onde o gap seria o nosso magneto, né, a gente entende que o mercado vai subir menos para descer um pouco mais, tá? Então, muda um pouco, né, aquela ideia. Aqui em cima, Luciano, ele flipou ó, a barra de gap? Não, ó, veja que ele não flipa a barra, tá? Então, ele fecha o gap, mas ele não flipa a barra, certo? Vamos dar uma olhada de novo aqui nos 5 minutos, ó, pra gente falar um pouco mais sobre alguns gaps. Aqui a gente estava avaliando, né, pessoal, até agora há pouco, o rompimento. Aqui, ó, aquela movimentação de alta, tá? Ela foi nos 50% do dia. E na VWAP do dia, tá aqui, ó. Certo? Aqui é o 50% intraday. Aqui, né, é uma região da VWAP, né, do dia, né, da movimentação do dia. Aqui, né, nessas regiões aqui de preço também, pessoal, 50% do dia anterior, tá? Além da própria MM200, 38,2 do dia anterior, tá? Fechamento de gap, pessoal, aqui nos 5 minutos, né? Vamos procurar mais algum. Esse daqui permaneceu aberto, ó. Durante essa descida tinha algum gap, ó. Ficou um bem aqui, ó. Tá? Seria esse daqui, né? Um fechamento de gap. Para essa movimentação que você visualizou lá no micro, por exemplo, né? Isso daqui seria um alvo plausível, né? Para você pegar o fechamento do gap. É para você entender, o mercado volta para aquela região de consolidação ali, onde você tinha, né? Uma POC, lá no minuto você tinha um gap aberto, né? Aqui nos 5 minutos não há, né, esse gap aberto. Aqui, ó, nos 5 minutos havia esse pequeno gap aberto, tá? Esse pequeno gap aberto aqui, ó, foi fechado, tá? Por essa barra. O mercado volta para buscar o gap, né? Ele volta para fechar o gap. Por quê? Porque é característica de lateralidade, Luciano. Aqui, ó, gap aberto. O mercado só volta
né, para buscar o gap. E aí a gente pode usar aquela ideia, né, também que a gente aproveitou, né, daquele estudo de Smart Money, que é o flip, né, para ver se ele vai flipar a nossa barra de gap pré-rompimento. O flip estava aqui em cima. Vejam aquilo que a gente acabou de conversar, pessoal. A gente estava conversando, enquanto, né, o mercado, a gente estava gravando aqui, a gente estava avaliando o rompimento desse fundo, certo? Barra de rompimento, continuidade péssima, né, não teve continuidade, não tive um fechamento aqui abaixo, por exemplo, desse fundo, né, para a gente ter a retomada da movimentação de rompimento. Eu preciso, né, que o mercado me traga algum tipo de demonstração, principalmente, né, pessoal, qual a gente falou hoje, barras fechadas. Em muitos momentos hoje, né, parecia que o mercado ia ter algum tipo de continuidade. Enquanto essa barra aqui estava em formação, ela estava como uma excelente barra de alta. Tá? Já coloco no 15 minutos ali também, só para a gente dar mais uma olhada e encerrar isso aqui. Não teve rompimento. Quando não tem rompimento, o mercado pode, né, andar na outra direção. Então você tem que tomar cuidado, principalmente, né, em dias, né, que a gente tem um mercado extremamente lateral, né, com essas características de rompimento. E vejam que elas funcionam, né, igualmente em todos os tempos gráficos, porque teve rompimento que a gente avaliou lá no próprio 1 minuto, e no próprio 1 minuto, né, o mercado não dizia para que a gente ia ter um rompimento, que a gente ia ter, por exemplo, uma boa continuidade. Vejam essa barra aqui, ó. Em determinado momento, pessoal, essa barra aqui ela estava aqui em cima. Ela foi uma barra, né, excelente. Lembram que lá no 1 minuto a gente tinha conversado que se o mercado, né, fecha, né, essa barra aqui em cima, né, como uma boa barra de tendência de alta, ainda assim, ó, ele teria toda a dificuldade das médias. Ó, as médias ainda estavam a 9 abaixo da 20, a 20 abaixo da 50. Mesmo assim, pessoal, o máximo que o mercado poderia conseguir de maneira, né, mais comum, né, daquilo que mais se repete no mercado, seria, por exemplo, um doji, né, seguido, né, porque isso daqui seria uma tentativa de rompimento, seguido de algum tipo de pullback. Esse pullback poderia voltar pelo menos até fechar, né, o seu próprio gap, para depois, né, as médias ganharem um novo alinhamento, né, e aí o mercado ter possibilidade de continuação da movimentação de alta. Então, assim, enquanto a gente está operando, a gente sempre tem a possibilidade da escolha do lado. Se for para operar scalper no 1 minuto, né, para entrar no mercado nesse tipo de cenário, tente operar, pessoal, a favor das médias, tá? Então, olha o 5, olha o 15, entenda o contexto, entenda aquilo que o mercado está aprontando, né? Para a gente estar pensando em algum tipo de possibilidade, tá? Dia de hoje, né? Teve algum fechamento, pessoal, que completa acima da 20? Não, né? De maneira rápida, a gente consegue bater o olho aqui, ó, e ver que a gente não tem, né, nenhum fechamento acima da média móvel de 20. Ó. Então já é tendência de baixa. Opa, Luciano, beleza. É lateralidade, a movimentação do mercado está bem lateral, quase não tem gaps abertos, né? Tinha um bem aqui, ó, acabou de ser fechado, tá? Ó, aqui no 15 minutos. Opa. Aqui no M15, né, eu tinha um gapzinho aberto, tá? A mínima da 31, né? A máxima da 33. E o mercado veio até aqui e fechou esse gap. Tem algum gap aberto, Luciano? Temos, né? A gente deixou esse daqui desenhado. Opa, Luciano, o mercado sobe aqui e faz essa movimentação de gap. Também vai ser um gap de média. Então ele pode ainda encontrar vendedores aqui, tá? Por quê? Porque é a tendência, eu não tenho fechamentos completos aqui acima da 20 até o presente momento. Então se eu tiver né, dois fechamentos aqui acima da 20, tentando romper, por exemplo, esse topo duplo, eu tenho depois disso daqui uma barra, né, que não me diz que eu estou tendo continuidade. Ficou algum gap aberto aqui, ó, acaba sendo a tua possibilidade de alvo inicial, tá? Por quê? Porque é uma lateralidade ainda, tá? Então, lá nos 60 minutos está ficando mais fácil descer, mesmo que ele consiga o gap de média, né? Gap de média é um setup de venda que inicia a possibilidade de lateralidade e de MTR, de reversão majoritária de tendência. Porém, em fortes tendências, né, pessoal, o mercado continua a tendência, ele rompe o fundo e tem continuidade, beleza? Então, antes da gente encerrar aqui, tá? Pela manhã eu acabo trazendo um pouco mais de informações ali para vocês. A gente tinha comentado no vídeo de ontem, né, que essa barra ela tinha potencial para ter continuidade, né, seja com ou sem pullback. Né? Ela acabou tendo já algum tipo de continuidade hoje. Ela está quase fechando ali com barra sobreposta. E só trazendo mais uma explicação para vocês, né, que foi algo de hoje de manhã, né, mas para a galera que não está lá no grupo, né, como assinante do Trade System, a ideia, né, de que o mercado poderia vir para uma movimentação de alta, né, vinha dessa movimentação aqui, ó. A gente teve aqui
uma potencial, né, movimentação de 3 puxadas, eu tenho uma, certo? Tenho duas, tá? Tenho três. E aqui eu tive um ponto de inflexão. O ponto de inflexão deixa a premissa de uma segunda perna. Além de premissa de segunda perna, a gente tinha deixado, né, esse gap aberto aqui, que seria uma possibilidade de magneto. E aí seria uma nova máxima, né? A ideia de que seria uma correção, né, para depois o mercado descer um pouco mais, né? Não foi isso que tivemos, tá? Então, ainda tem, Luciano, a premissa de segunda perna? Não, né, pessoal? Quando ele faz uma nova mínima aqui, aquela premissa não existe mais, tá? Então, essa premissa de segunda perna, ela existe enquanto o mercado renova a máxima, faz pullback e tem que voltar. Ele não pode fazer uma nova mínima como foi feito aqui. Então, agora já não tem premissa nenhuma mais, tá? Essa movimentação, né, de rompimento, né, desse fundo, a avaliação, 60 minutos, barra de rompimento, continuidade péssima. Opa, Luciano, uma outra tentativa de rompimento, barra de continuidade péssima. As falhas de rompimento, né, pessoal, elas podem levar o mercado a tentar algum tipo de movimentação de alta também, tá bom? Ficou esse gap aqui aberto. A gente ainda está, né, se a gente tira um pouco o zoom, ainda está trabalhando ali, né, dentro da ampliação dessa lateralidade, né? A partir do momento que o mercado veio aqui fazer essa nova mínima, ele deu uma certa ampliada nessa lateralidade. Continuamos baixo na lateralidade, então essa movimentação pode ter algum tipo de movimentação de alta, tá? Mas é difícil, porque lá no 15 minutos, né, agora é tendência. Então, se eu tenho gap de média aqui, eu tenho um setup de venda. Qual que é a função do gap de média? Um reteste, né, da mínima da tendência, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Espero que dê para auxiliar vocês aí um pouco. Usem o M1 para estudar, né? Vocês podem usar o M1, por exemplo, para fazer backtest do dia, para ver aqui. Opa, Luciano, ó, aqui eu tenho uma tendência, certo? Eu tenho um mercado trabalhando numa tendência de baixo. Por que já é tendência? Né? Porque eu já tenho aqui uma série de fechamentos, ó, 20 e poucos fechamentos aqui acima, abaixo da média móvel. Opa, Luciano, dois fechamentos completos aqui, né? Acima da média móvel eu tenho gap de média? Isso. Né? Então aqui você teve um gap de média. Qual que é a premissa da venda do gap de média? Um reteste do fundo da tendência. E aí ele ainda faz mais uma movimentação aqui, né? De mais uma, duas pernas, mas depois, né, ele acaba, né, levando a uma movimentação de alta. Mas veja que as características da movimentação, né, geralmente ela acaba se repetindo. Quando não tem o gap de média em si, né, geralmente é porque já vem com microcanal, quando não tem o reteste do fundo, tá? Gap de média, como a gente falou, é um setup de venda que tem a sua função como reteste da mínima da movimentação. O único, porém, do 1 minuto é que as movimentações são micro, né, porque elas são condizentes com o próprio 1 minuto. E às vezes, né, você tem opa, Luciana, tem aqui, ó, já tenho tendência, tenho 10 barras acima da 20. Não, veio para baixo, big up, big down. Você vê que nem aqui no minuto o mercado consegue formar tendências. Né? Aqui, Luciano, o mercado conseguiu formar uma tendência? Ó. Beleza, 24 fechamentos. O mercado começa a subir. Quando ele tem os seus dois fechamentos completos acima aqui, eu tenho um gap de média. Esse gap de média, né, voltou a subir um pouco mais, né, que tinha região de troca de polaridade, ó, era um fundo anterior, né? São tudo informação que a gente usa de outros tempos gráficos também. Consegue, né, passar dessa região de troca de polaridade? Não, também não consegue fechar o gap aberto, volta a descer. O gap de média é um setup de venda para um reteste dessa região de fundo. Quando a gente tem forte tendência, né, ele acaba conseguindo algum tipo de continuidade, tá? E aí ele veio só parar, né, nessa outra wedgezinha aqui, né, que gerou uma outra movimentação. Mas em si, pessoal, a ideia é que a gente consiga, né, buscar algumas explicações para a movimentação do preço. E mais esse ponto, né? Quando você tem a 200 flat sendo cortada para cima e para baixo, é um dia de lateralidade. Pode voltar o gráfico e fazer backtest, ó. Independente do tempo gráfico que você escolher, né, se você pegar e voltar, ó, preço cortando a 200, né, você teve uma forte movimentação de alta, forte de baixa. Né, no geral, né, você não quer ter a 200 no meio da sua tela. Você não quer ter o preço cortando a 200 várias vezes. Você quer ter o preço ganhando direção e se afastando dela. A partir do momento que ele começa a cruzar demais essa média, você também tem uma característica de lateralidade. Por quê? Porque ela é uma média de super tendência. Né? Ela é uma média que nos dá aquela ideia de que a gente está numa tendência boa, né, de movimentação. Aqui, o preço cortando a 200 por um bom período, né? Depois aqui ele consegue ampliar um pouco essa movimentação. Tá? Mais uma vez a 200 aqui, ó, ao meio da tela. A gente está olhando aqui os 5 minutos, né? Eu estou tentando pegar um dia que o preço fique, ó, aqui o preço está a favor dela, né? Aqui foi um dia de Fab 4, né? Teve uma boa movimentação de baixa. Aqui também foi um dia de Fab 4, mas esse dia reverteu.
eu conversei com vocês em outro vídeo, né, que muitas vezes essa reversão, essa explicação, por exemplo, dessa movimentação aqui vem de um tempo gráfico maior. Às vezes você está no fundo da lateralidade, tá? E aí não tem continuidade. Então, não dá para a gente se embasar só pelos 5 minutos, mas é interessante você entender que essas características de movimentação, né, aqui dentro dos 5 minutos, elas podem, né, te auxiliar de alguma maneira, tá bom? Aqui o dia, né, da notícia, né, acaba sendo a barra saindo aqui da, da própria M20. Veja quantas vezes, né, a M200 acaba atuando, né, como um possível, né, super suporte, preço e médias alinhados com a MM200, né? É um cenário que é interessante você voltar, sim, e bater o olho. Não bater o olho, né, pessoal? Isso aqui a gente tem que memorizar, né? Esse dia aqui a gente conseguiu operar bem, né? Que foi um dia de tendência de alta, né? Foi um dia de Fab 4. Mas é interessante você manter, né, a observação dessas características aqui, ó. Aqui o dia de Fab 4, a consolidação do dia anterior, abriu com gap de alta, porém, né, não teve a continuidade imediata, né, da movimentação. Beleza? Então, backtest, voltar, é isso que a gente fez num minuto, né? E vejam que num minuto acontece muito mais, tá? Da MM200 estar próxima do preço. Ó. Quando você faz muito backtest, você passa muito tempo, né, usando as mesmas coisas, ó, muitas vezes o mercado abre e fecha próximo, né, da MM200 ó, num minuto. Então, algumas vezes, né, a gente tem o mesmo cenário, né, o mesmo Fab 4 que você às vezes ia ter nos 5 minutos, você também tem num minuto, tá? Mais uma possibilidade aqui, né, de um mercado de Fab 4, mas já abre numa região ruim, né? Tá? Então, o mercado aqui, né, você ganha tempo de tela, né? Você ganha tempo de tela de entender a ideia do rompimento, aquela ideia, né, de, opa, Luciano, vamos ver como é que foi esse rompimento aqui na 200. O preço barra de rompimento, barra de continuidade, é uma barra de tendência, né? Tem mais de 60% de corpo. Depois tem alguma pausa, mas depois isso aqui teve boa continuidade, legal. Foi um rompimento que eu consigo observar nessas características, né? Aqui tinha fundos anteriores, ó, o preço passar, né, a movimentação, aqui uma tentativa de falha, né? Você tem barra de rompimento, a barra volta logo na sequência, tá? Então você consegue ir ganhando tempo de tela, né, quando você faz isso daqui. Só que você tem que fazer com atenção, né? Você vai ter que fazer backtest realmente, né, até ficar cansado. Veja quantas vezes, né, a gente teve ali algum tipo de movimentação, né, do preço próximo da 200 na abertura, né? Então é bem comum mesmo aqui no 1 minuto, tá? Não é tão comum às vezes no 5, mas no 1 minuto é bastante comum. Beleza? Então façam um backtest, ganhem tempo de tela, né? Usem, né, esse tipo de conhecimento a favor de vocês aí, beleza? Valeu, pessoal, um forte abraço. Até amanhã. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Até mais.